Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de estatística, né? Nós estamos dando sequência aí agora na nossa aula 10, né? Tratando aí dos gráficos, que tratam de formas de apresentação, né? Dos dados de uma pesquisa estatística, que podem ser em tabelas ou em gráficos, né? Então nós estamos agora vendo o outro tipo de gráfico, que é o gráfico de colunas, né? Então, como a gente já colocou anteriormente, se você tem uma tabela de dados, você pode transformar num gráfico, e do gráfico você pode tirar informações que fazem também uma tabela, né? Nesse caso aqui nós temos os dados do INPE aqui, do focos de incêndio de 91 a 95, os anos, né? E aqui a quantidade de milhares em milhares de queimadas. Então aqui 17,8 em milhares é 17.800 queimadas, né? Aqui 13.100 e assim por diante, né? Está dizendo que é em milhares, ou seja, a vírgula aqui diz que é 17 mil. O resto é, né, no caso que a gente complementa, para 17.800. Bom, como é que a gente vê no gráfico? Como sempre a gente falou, na horizontal a gente tem uma informação, no caso aqui os anos, né? Então 91, 92, 93, 94, 95. E aqui a quantidade, aqui está a altura, 10, 20, 30, 40, né? No máximo aqui a gente tem, ó, 39,9 está 40, então está aqui. E aqui a barra vai ter a altura de cada caso, ó, 17,8, ó, é abaixo um pouquinho de 20, ó, né? Aqui 13, baixou um pouco, depois foi para 19, é quase 20. Depois 8,5, baixou, depois aumentou. Visualmente a gente já consegue enxergar que a maior foi aqui em 95, né? São dados antigos, mas só para a gente entender. Visualmente a gente já viu que houve uma queda, depois aumentou de novo, caiu de novo, depois aumentou, né? Isso é só para a gente entender. O gráfico de barras tem esse objetivo de mostrar para a gente as informações visualmente, né? No caso, então, nós temos os anos aqui as quantidades, lembrando que é em milhares, né? Aquilo que a gente já explicou anteriormente. Então nós temos aqui um exercício que caiu no Enem. Ver, gráfico de barras também, e tem uma situação colocada para a gente aqui. Ó, as 23 ex-alunas, né, mulheres de uma turma, que completou o ensino médio há 10 anos, se encontram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido os filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada aqui. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas alunas, dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único, qual que é? Então vai ter um prêmio entre as crianças que foi sorteado entre os filhos das ex-alunas. Qual a chance desse ser filho único? Ou seja, de ser um filho, ó, aqui, mães que não têm nenhum filho. Está aqui, ó, sem filho, um filho, dois filhos ou três filhos. E a quantidade está aqui do lado esquerdo, não é isso? Mostrando aqui para a gente a quantidade, ó. 0 filho, 2, né? Aqui é o número de mulheres. 0, 2, 4, 6, 8 até 10, né? No caso, 8 mulheres não tinham nenhum filho. Aqui, 6 mulheres, não, 7, né? Entre 6 e 7, que a barra aqui vale 7, 7 mulheres tinham um filho. Depois, 6 mulheres tinham 2 filhos. E depois aqui na última, lá, 2 filhos, né? Desculpa, 2 mulheres têm 3 filhos. Qual a probabilidade de sair esse prêmio, né, da criança ser filho único? Lembrando que filho único aqui tem 7. Mas 7 em quantos? 7 em 23, que é o caso aqui, ó, 7 em 23. Bom, aí é o caso da gente interpretar. O gráfico está dando a informação para a gente, eu preciso interpretar. Então eu fiz aqui já a resposta, né, para a gente chegar à conclusão aí de como acontece, né? Então, número de filhos, ó, nós temos nenhum filho, 0, 1, 2 ou 3, né? Mulheres, olha lá, a gente viu aqui, ó, 100 filhos tem 8 mulheres, está aqui. Com um filho, ó, entre 6 e 8, então aqui tem 7. E assim por diante. Só que o total de filhos, porque aqui a gente não quer saber qual a probabilidade que foi premiada entre os filhos. Qual a probabilidade de ter sido feito, a pessoa que recebeu ser filho único? Filho único aqui é só ele de filho, né? Então seria isso daqui, são 7. Mas 7 em quantos? No total de filhos. Então lembrando, ó, se 8 mulheres não têm filhos, o total de filhos que elas têm, 0. 7 mulheres têm um filho, então são 7 filhos. 6 mulheres têm 2 filhos, então são 12 filhos. E 2 mulheres têm 3 filhos, ó, 2 vezes 3, 6 filhos. Ou seja, no total são 25 crianças.
Então não tem a ver com 23, como está mostrando aqui, ó, como um número de mães. Não, é com em relação aos filhos. A probabilidade que o filho seja um filho único são 7 em 25. 7 em 25, opção E. Tá? Essa seria a resposta correta. Então a gente precisa interpretar os dados, tá, do gráfico. Então não basta só pegar os dados e sair correndo e respondendo, né? Interpretar os dados. Então aqui eu precisava saber quantos filhos tinham. Então eu tenho isso multiplicando o número de mulheres pelo número de filhos, né? Aqui que dá a diferença, e muita gente deve ter respondido 7 sobre 23, quando na verdade é 7 sobre 25. Né? Sempre embaixo é o total e aqui é quantidade em relação ao total. Então a probabilidade, aqui no caso, se eu dividisse um pelo outro, eu teria uma probabilidade percentual, né, se eu quisesse transformar em porcentagem. Mas aqui é porcentagem em fração. Então a fração é essa mesmo, é 7 em 25. Né? Não tem como reduzir, porque o 7 é um número primo, né? 25 não é múltiplo de 7, então fica 7 sobre 25 mesmo. E essa seria a resposta. Bom, outro exemplo aqui do Enem, também dado. Ó, em uma área, observa-se o seguinte regime pluviométrico. O regime pluviométrico é chuva, né? É o que mede a quantidade de chuva, é em milímetros, ó, precipitação, é o que cai, né, em milímetros. Então começa lá no mês de janeiro, fevereiro, março, né, e vai tendo, ó, era um valor alto, né, em milímetros, vai baixando e depois aumenta aqui. Os anfíbios são seres que podem ocupar tanto ambientes aquáticos quanto terrestres. Entretanto, há espécies que passam mais tempo na terra ou então na água. Apesar disso, a maioria das espécies depende de água para se reproduzir. E o faz quando existe água em abundância. Quer dizer, tem mais água, reproduz mais. Então ele diz aqui, os meses do ano em que nessa área os anfíbios poderiam se reproduzir mais são. Aí eles dão informação. Aqui, ó, essa área aqui é baixinha, ó, no meio do ano aqui, né, se a gente tiver essa situação aqui, reparem, é muito baixo a coisa, não seria positivo. Aqui seria essa época e essa época também. Mas olha a pegadinha do problema. Ela coloca aqui, ó, os meses em que eu teria mais condições. Ó, seria de setembro a dezembro, ó, setembro a dezembro, essa parte aqui que está mais alta. Ó. Seria de novembro a fevereiro, novembro até fevereiro. Poderia ser, ó, porque, reparem, novembro a fevereiro, lembrando que aqui quando termina o ano começa o outro, né? Então eu tenho de novembro a fevereiro. Vem até aqui. Provavelmente esse é o correto. Janeiro a abril, seria essa parte aqui? Provavelmente não. Março a junho, ó, março a junho está aqui, ó, março a junho, é baixinho, ó, março a junho. É pequeno aqui as barras, né? Maio a agosto, menos ainda, ó, que é bem baixinho. Ou seja, por que é de novembro a fevereiro? Porque eu pego as maiores barras, ó. Novembro, dezembro, aí começa outro ano, janeiro, fevereiro. Então, com certeza, a resposta nossa é de novembro a fevereiro. Qual era a pegadinha aqui? A gente entender que isso aqui, quando termina uma barra, começa a outra. Começa o outro ano. Então, essas 4 barras aqui, com certeza, são as maiores. Então, com certeza, é de novembro a fevereiro. Ou seja, não basta só olhar o gráfico, é interpretar também. Tá bom? Esse aqui é o exemplo também do Enem. Uma enquete, né, uma pesquisa foi feita em 2010 e perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocavam o aquecimento global. Eram 3 alternativas, sim ou não sei avaliar, de 279 internautas, né, que responderam isso daí. Analisando os dados dessa questão aqui, né, desse gráfico, quantos internautas responderam não? Então a gente já viu aqui, não, ó, é 25%. 25% de quanto? Do total de pessoas que responderam. Mas olha aqui a pegadinha. O Enem é feito em... você não pode usar calculadora, tá certo? 25% de um valor quebrado assim, você pode fazer, mas dá trabalho fazer, não é isso? Isso aqui é 100%, 25%, você faz uma regra de 3, você acha. Agora, olha que interessante a grande sacada aí para você ganhar tempo também interpretando o gráfico. A interpretação aqui é simples, né? Quem respondeu não é 25. Mas 25% de 280. Gente, 25% é como se você pegasse um valor e dividisse por 4, não é isso? Então vamos pensar, se eu tenho R$1, 25 centavos, né? R$1 em 4 moedas de 25 centavos, dividir por 4. Se eu arredondar aqui para 280,
280 é 28. Dividido por 4, não tá o 28 não está na tabuada do 4 aí, dá 28 dividido por 4, né, que seria 25%, daria 7. 7. Como eu estou pondo 280, daria 70. Então a resposta seria isso aqui, ó, mais de 50 e menos de 75. Ele não pediu o valor exato, ele só está pedindo uma aproximação. Então eu colocaria aqui mais de 50 e menos de 75. 280 dividido por 4 dá 70. Então aqui vai ficar um pouquinho menos que 70, né? Está entre 50 e 75, sem precisar usar calculadora nenhuma, né? Muito rápido, uma questão muito simples, interpretação de gráfico também, entendendo aqui que tem os percentuais, né? E aqui, para a gente encerrar, nós vamos falar sobre o gráfico de barras, que é muito parecido com o gráfico de colunas. Na verdade, coluna é quando essas barras aqui estão na vertical. Quando elas estão na horizontal, a gente chama de gráfico de barras. Então, só para a gente dar um exemplo aqui, nós pegamos um exemplo que é encontrado aí na internet, que é inteligente também, sem utilizando uma interpretação de gráfico, mas de barras, né? Na escola de Natália, há aulas em 3 períodos: manhã, tarde e noite. Então, aqui, ó, manhã, tarde e noite. Com base nos dados que aparecem no gráfico a seguir, determine quantos alunos frequentam o período da tarde. Ó, isso aqui saiu então no estudegratis.com. Tá aqui, ó. À noite são 300 pessoas, ó, a quantidade de alunos, ó, 300, né? Aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500. À tarde está em porcentagem, ó, 40. E na manhã, 35. Bom, como é que eu faço para resolver isso? Bom, gente, aqui, ó, 40 mais 35 dá quantos por cento aqui? 75%. Então isso aqui representa 25%. Né? Se aqui dá 75%, isso aqui é 25%. Né? 25% é 300. Não é isso? Vamos fazer na calculadora, né? Nesse caso. 25% é 300. Então se eu pegar 300 dividir por 25, eu tenho lá 1% é 12. Quantas pessoas trabalham na tarde? Desculpa, quantos alunos têm aula à tarde, no período da tarde? É 40%. Então, se 1% é 12 vezes 40, 480. Então, a resposta nossa é 480 alunos. Ou seja, é um exemplo simples de barra, mas que a gente pode entender aí que aqui dava quantidade, se eu tinha os percentuais, o que falta aqui para 100 é o 25. Então, se isso aqui é 25, regra de 3, né? Eu divido aqui por 25, multiplico por 40, que é a quantidade de pessoas que tem à tarde, né? O percentual, daria 480. Beleza? Então assim a gente termina essa parte aqui de gráficos de colunas e de barras, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, clique aí no joinha pra gente, né? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente. E a gente dá a sequência aí do nosso estudo na próxima aula, tá bom? Grande abraço a todos.